Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos César Iga, da disciplina de Economia 1, para o curso de Direito. Sejam bem-vindos à nossa aula. E na aula de hoje nós vamos, discutir um pouco sobre o contexto histórico e o contexto histórico e o surgimento das teorias, clássicas da economia. Nós vamos ver nessa aula o tanto que é importante a gente reconhecer, o contexto histórico, o que estava acontecendo na história quando essas teorias foram elaboradas. Nós vamos ver que era um período de transição, da Idade Média para a Idade Moderna. Nós vamos ver também o tanto que a economia, ela se tornou um pensamento científico, a análise das atividades econômicas das sociedades, a partir do século XIV, XV, XVI e daí por diante, são análises baseadas na ciência. Então, o conhecimento científico, que era uma das características desse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, também vão se aplicar na economia. É por isso que nós vamos ter o surgimento de vários teóricos da economia, como, por exemplo, Adam Smith, Davi Ricardo, entre outros, que irão olhar para essas atividades econômicas e vão buscar explicações racionais, eles vão fazer estudos utilizando metodologias, números, vão fazer comparações. Então, é muito importante a gente conhecer tanto o contexto, do momento, como também, as principais características da economia clássica, como nós falamos. Eu vou aqui espelhar aqui para vocês, esse slide que já está no AVA, então você já pode baixar, já deixar aí no seu computador, no seu celular, para você acompanhar, a nossa aula, para fazer uma revisão, para ver se ficou tudo claro. Então, nós vamos ver, como que a economia política, ela se torna um campo científico. Então, para isso, nós vamos, fazer uma análise sobre o contexto histórico da época. Era um período de transição, da Idade Média, que é a Idade Média, aquele período marcado, pela ruralização da Europa, a agricultura era a principal atividade econômica, a Igreja Católica exercia uma influência muito grande, na sociedade medieval. Esse mundo medieval estava em crise, principalmente por conta do renascimento comercial, o renascimento urbano, e estava em transição para a Idade Moderna. Na Idade Moderna, que é justamente o período onde o capitalismo surge e ele se desenvolve. Então, o capitalismo, que é um modo de produção que perdura até hoje, que nós estamos inseridos nele, que é aquela questão da troca de mercadorias, do salário, o trabalho assalariado, vai começar nesse momento. É por isso que é importante a gente ter esse conhecimento histórico, sobre o período que estamos trabalhando, e fazer essas pontes, com a nossa realidade. Então, nesse período, a gente tem o renascimento comercial. Aí você pergunta, professor, por que renascimento comercial? Como nós falamos, na Idade Média, que é esse período que está finalizando, a atividade econômica era a agricultura. Eu não posso também dizer que não existia comércio no período da Idade Média. Claro que existia, só que em um número bastante reduzido. O que tinha de mais, o que tinha as atividades, a atividade econômica mais importante, mais utilizada na época, era justamente, a agricultura. E nesse momento, de transição para a Idade Moderna, nós temos, esse renascimento comercial, principalmente por conta da da movimentação, do contato entre o Ocidente, que é a Europa, e da Idade Média, com o Oriente, principalmente por conta das cruzadas, religiosas, que são aquelas expedições religiosas que o Papa organizava, em que os cristãos saíam da Europa e iam até o Oriente, para resgatar, do domínio islâmico a Terra Santa, os locais por onde Jesus passou.
né? As cruzadas, elas começaram sendo, né, expedições religiosas, mas depois percebeu-se, né, que poderia utilizar as cruzadas, né, como expedições comerciais. Né? Muitos comerciantes saíam da Europa Ocidental, né, embarcavam nessas expedições, né, embarcavam principalmente, né, no mar Mediterrâneo, em direção ao Oriente. Chegando lá, eles pegavam, né, compravam os produtos ali dos orientais, principalmente as especiarias, né? Nós estudamos muitas especiarias na história do Brasil, né, que os portugueses, né, contornaram a África em direção à Índia para comprar especiarias e depois revender na Europa. Então, a comercialização desses produtos orientais vai começar neste momento. Por isso que a gente fala renascimento comercial. Os europeus, eles começaram, né, a consumir produtos que não eram muito familiares para eles. Né? Aí você pergunta, professor, o que é especiaria? Eram temperos, né? Eram pimenta, era gengibre, né? Era, né, a noz moscada, né? Os europeus perceberam que durante essas expedições que eles faziam, que duravam dias, às vezes até meses ou anos, né, eram expedições muito longas, eles perceberam que esses produtos vindos do Oriente, quando passados, né, principalmente na carne, eles perceberam que, né, a carne, os alimentos, eles não estragavam com mais facilidade como acontecia antes. Então, esses produtos que não eram tão encontrados, né, com facilidade na Europa, quando cria-se esse canal entre o Ocidente e o Oriente, esses produtos começam a vir, né, com mais força. Então, começa-se a comercialização, né, desses produtos. Então, o comércio torna-se mais forte nesse período. Né? Sem contar também que nesse período, né, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, nós temos também, né, um período em que a própria agricultura ela começa também, né, a ter a sua crise. Ela começa, né, a não produzir mais, né, de uma forma intensiva como ela produzia antes, né, por causa das mudanças de temperatura, do aumento da população, né, tinha mais gente nascendo e a produção, né, diminuindo, né? E é nesse período também que a gente vai ver o surgimento, né, do mercantilismo. O que era o mercantilismo? Né? Era um sistema, né, econômico que defendia a tese, né, de que, né, para ter a riqueza, né, você tinha que acumular metais preciosos. O Estado, né, os Estados nacionais que estavam formando nesse período, né, os reis absolutistas, eles deveriam, né, intervir na economia, né? Eles procuravam também ter uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais e importar menos. Né? Quando a balança comercial está favorável, quer dizer que uma nação, um país, um reino, está vendendo mais dos seus produtos do que comprando produtos dos outros. Né? Então, o mercantilismo, por exemplo, nos ajuda muito a entender por que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, e o Brasil foi descoberto nesse período, né, do século XV, século XVI, por que quando eles chegaram aqui, a primeira coisa que eles perguntaram para os índios é: cadê o ouro? Onde tem o ouro? Né, o ouro, que era um metal muito precioso, até hoje é, né, um dos metais mais preciosos que nós temos, né, a busca por esses metais preciosos está inserido no contexto do mercantilismo. Então, o capitalismo ele surge nesse momento de renascimento comercial, dessa busca por metais preciosos, dessa busca por vender mais do que comprar. Então, é o período de surgimento do capitalismo. Então, quando o capitalismo surge, né, modifica-se muita coisa na economia, na própria sociedade, né, com o surgimento da classe social, né, dos burgueses, né, que eram os comerciantes que vão se enriquecer muito, né, com esse comércio. Então, o contexto histórico é esse, de transformação, comércio muito forte, né, o mercantilismo, né, que é o acúmulo de metais preciosos, intervenção do Estado na economia, balanço comercial favorável e o capitalismo surgindo. E é nesse momento, né, de transição, né, de mudança, que a gente vê também o surgimento da economia clássica. A economia clássica, né, a gente tem esse nome porque é a primeira, né, são as primeiras ideias, né, os primeiros, né, pensamentos econômicos que vão surgindo, né, são pensamentos, são estudos sobre a economia baseados na realidade, né, buscando transformar a economia numa ciência, ou seja,
né, os primeiros, né, teóricos da economia, eles vão buscar entender as riquezas das nações, né, como fez o Adam Smith, né, eles vão tentar entender como que a mercadoria ela é trocada, como que acontece, né, o trabalho, né, o mercado. Então, tudo isso, né, vai servindo de motivação para que esses teóricos pudessem estudar, né, a economia de uma forma científica. Inclusive, nesse período, né, de transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, nós temos o surgimento da ciência moderna, que é uma ciência prática, uma ciência baseada na prova, na racionalidade, certo? Então, o estudo da economia, a economia vai fazer esse estudo, né, baseado na ciência, né, no pensamento científico, a ciência econômica. Né? Eles vão fazer uma crítica ao mercantilismo, né, a crítica a essa acumulação de metais preciosos, de intervenção, principalmente a crítica à intervenção do Estado na economia. Né? Principalmente quando surge a ideia do liberalismo, vamos ver daqui a pouco, os liberais eles vão ser grandes contestadores, críticos do modelo absolutista de governo. Eles vão dizer que não, o Estado não deve intervir na economia. O Estado não deve se meter na economia. Deixa que o mercado ele vai se organizando por conta própria. Deixa o rei precisa deixar de lado de intervir na economia. E também eles vão fazer crítica à fisiocracia. O que é a fisiocracia? Fisiocracia é aquela ideia que existia muito, né, no período anterior a isso que nós estamos vendo, né, de que a fonte de riqueza era a terra. Na Idade Média tinha muito isso, né? Como a principal atividade econômica era a agricultura, então quem tinha terra era o cara mais rico do mundo, né? E eles vão fazer essa crítica. Né? O mercantilismo muito centrado, né, no comércio, né, na troca, né, e a fisiocracia muito centrado na terra. Então, o que esses primeiros pensadores da economia vão dizer? Eles vão dizer que não, que toda atividade econômica de uma sociedade, ela produz riqueza. Eu não posso separar uma coisa da outra. Tudo aquilo que uma sociedade produz, né, que gera riqueza. Eu não posso separar agricultura, comércio, terra, não. Tudo tem que estar juntos. Né? E no nosso livro, né, no nosso texto que está na unidade de aprendizagem, né, nós temos ali bem aprofundado isso. Né? Espero que você tenha lido, tenha gostado do texto, certo? E é nesse momento também que vão surgir alguns teóricos, né, como Adam Smith, né, o Davi Ricardo, Thomas Malthus. Né? Então, são pessoas, né, que vão começar a pensar a economia, a produção de uma sociedade, de uma forma científica. Certinho? Tranquilidade? Vamos adiante, meu povo. Então, aí nós temos, né, o surgimento das primeiras teorias da economia política. Aí você pergunta, professor, peraí, o que é economia política? Respondê-lo-ei. A economia política ela vai buscar o quê? Entender as relações sociais oriundas da atividade econômica. Ou seja, né, a economia política vai perceber que a sociedade, né, as formas como as pessoas se relacionam, elas vão começar a ser influenciadas pela economia, pela atividade econômica. É aí que vai surgir a questão do trabalho. Ou seja, eu vou trabalhar para o meu patrão, eu vou trabalhar para a pessoa, eu vou trabalhar por conta própria. Quer dizer, a organização social, ela começa a ser gerida, né? Por isso que a economia política, né, de gestão, né, de administração, né, ela começa a ser gerida, né, baseado nessa atividade econômica, naquilo que se produz. É por isso que tem essas categorias teóricas, né, dessas teorias da economia política, que é o trabalho. Né? É por meio do trabalho que o produto vai ser possível. Seja pela mão humana, seja pela manufatura, pela indústria, né? O trabalho é que vai materializar o conteúdo, né? Vai materializar a produção. Nós temos também a lei de valor, né, que vai dar a noção de riqueza social. Né? A partir de agora, a gente vai ter muito essa questão da valoração. Né? Cada preço tem seu produto. Né? Porque como o capitalismo está surgindo e se fortalecendo a cada momento, e como o comércio também, né, estava, né, também se fortalecendo, né, tem muito essa questão do valor. Quanto custa? Né? É nesse período também, vale a gente recordar, que vai ressurgir, né, a circulação das moedas. Né? Até o finalzinho ali do Império Romano, no século IV depois de Cristo, como o comércio era uma atividade
muito comum ali entre os romanos, tinham as moedas, né? As moedas que tinham o rosto, né? O perfil, né? Do imperador do momento, né? As moedas que até hoje, né? Servem de fonte histórica, né? Para nós historiadores, né? Para conhecer o período de determinada época, quanto valia, né? Então, o valor das coisas, né? E temos a mercadoria também, né? Que é a relação da troca capitalista. A troca se baseia na mercadoria, né? O que está precisando? Quais são as mercadorias? Nas especiarias, né? Então, é a partir dessa troca, né, que o capitalismo vai começar a se fortalecer. Certinho? Tudo tranquilo? Adiante! E nós chegamos no liberalismo, pessoal. E o liberalismo, né, que vai ser, né, um pensamento econômico, né, o liberalismo ele vai começar na economia e depois vai expandir para a política, para a sociedade, né, influenciando, inclusive, na formação, né, da democracia moderna, né, só recordando que a democracia, né, originou-se ali na Grécia Antiga, em Atenas, né, o liberalismo como pensamento econômico vai surgir no século XVII, no século XVIII. Então perceba, meus caros, que quando a gente fala de pensamento econômico, de qualquer tipo de pensamento humano, não é aquele pensamento que surge da noite para o dia, não. Não é aquele pensamento que o cara estava ali parado, teve um insight, pronto. Não. Esse pensamento econômico, lembrando que é um pensamento científico, exige o quê? Exige observação, exige comprovação, ver o que está funcionando ou não. Por isso que são 2 séculos, gente. Né? Ou seja, e recordando, é um período, né, de intensas mudanças na Idade Moderna, né, se formando, se estabelecendo. Né? Então, o liberalismo ele surge como esse pensamento econômico que vai defender muito o livre mercado, né? O mercado se organizar, né, sem intervenção, né, do Estado. Por isso que ele vai ser crítico ao regime absolutista. Quando eu falo regime absolutista, pessoal, eu estou falando o quê? Daqueles reis que governavam de uma forma absolutista, com poder absoluto. Ele é o cara, né? Como diz o Luís XIV, né? O Estado sou eu. Né? Então, é por isso que eles vão criticar o regime absolutista. Porque o rei absolutista ele é tão, desculpa eu falar, tão xerido, que ele não se metia apenas na política, ele queria se meter na economia, na sociedade, na religião. Teve até rei que brigou com o Papa, para vocês terem uma ideia. Né? E o liberalismo também, ele vai surgir justamente no período pré-revolução industrial. Né? A revolução industrial vai surgir na Inglaterra, ali em meados do século XVIII, né? Vai ser muito beneficiada pela Revolução Inglesa, né? Que foi um movimento, uma das primeiras revoluções burguesas, né? Que nós temos na Europa. Né? Então, e era uma revolução que conseguiu, né, limitar os poderes do rei, né, com o parlamento forte. Né? Por isso que a gente fala que é esse período pré-revolução industrial. A revolução industrial ela trouxe mudanças significativas para a sociedade. Né? Pela primeira vez a gente vê uma máquina substituindo a força humana no trabalho. Né? Daí é na revolução industrial que a gente vê, né, uma produção intensiva, a gente vê, né, o capitalismo ainda mais forte, né, começando primeiramente na Europa, na Inglaterra, né, na primeira fase, depois na segunda fase expandindo para a Europa e depois para outros países, para outras regiões do mundo. Né? A Revolução Industrial tem várias fases. Né? Há autores que falam que estamos na terceira ou na quarta fase, né, mas nós estamos naquela fase da tecnologia. Um exemplo aqui, né, a gente tendo essa aula online, né, um exemplo da tecnologia que começou aqui, né, na Revolução Industrial. Né? Muitos industriais, eles pegavam o lucro, né, da sua produção e investia na indústria. Investia em mais material, investia em máquinas potentes para poder aumentar a produção. Como eu falei para vocês, o liberalismo, né, o pensamento liberal, ele não vai ficar focado apenas na economia. Ele vai também avançar para a política. Por isso que tem o liberalismo político, que é contra a centralização do poder nas mãos do rei. Né? Os liberais eles vão defender a tese de que pode existir monarquia, o rei pode continuar existindo, mas ele não pode ter esse poder excessivo, ele não pode ter esse poder absoluto, porque se ele tiver poder absoluto, ele vai se meter na economia e vai dar problema. Então, aí que começa a surgir, né, a ideia, né, da monarquia constitucional. Um rei
com, né, poderes sim, mas poderes limitados. É aí também, pessoal, que a gente vê surgir, né, principalmente com o iluminismo, né, a ideia do Barão de Montesquieu, que ele vai dizer, né, a teoria dos três poderes que nós temos até hoje. Para evitar que esse rei mantivesse absolutista, eu preciso mudar a estrutura também da política. Eu não posso simplesmente continuar mandando o rei embora, decapitando o rei, trocando de rei, não. Eu tenho que mudar a estrutura para que se evite que esse rei se torne absolutista. É aí que o Barão de Montesquieu ele vai elaborar a famosa, né, e até hoje nós temos, né, a teoria dos três poderes, né, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Ou seja, eu tenho os três, né, são poderes independentes e harmônicos. Eu tenho o poder executivo, que executa as leis, o poder legislativo que faz as leis, o poder judiciário que julga as leis. Eu não tenho mais agora uma única pessoa para fazer as leis. Eu tenho três poderes que estarão, né, dentro dos seus limites, né, independentes nas suas ações, dentro dos seus limites, né, elaborando, discutindo e julgando as leis. Né? E os princípios do liberalismo, nós temos a liberdade individual, é por isso que o liberalismo está, né, muito ligado a outro princípio que a gente vai ver daqui a pouquinho, é por isso que o liberalismo defende muito a questão do indivíduo, né? Como o liberalismo ele é contra essa evasão, né, essa intromissão do Estado, né, na economia, na sociedade, vai valorizar muito o indivíduo. Por isso que se relaciona com esse outro princípio, né, livre iniciativa, né, de você fazer, né, de você agir, né, a pessoa por conta, né, da sua atitude, fazer as coisas. Né? O regime democrático representativo, como eu falei para vocês, na instituição política, ela também é influenciada por esse liberalismo, né, principalmente por conta, né, da formação dessas monarquias, né, monarquias constitucionais. Né? Então, a discussão, né, geral, ela perpassa por uma instituição política, que é o parlamento. O parlamento se fortalece muito, né, o Congresso, a participação de representantes do povo, né, eleitos, né, que vão discutir. Né? Então, repara, pessoal, muita coisa que nós estamos falando aqui nessa aula acontece hoje em dia. Os três poderes nós temos aí, né, o poder executivo, né, é o Palácio do Planalto, o presidente da República, o poder legislativo é o Congresso Nacional, né, e o poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Né? A praça dos três poderes, né, estão ali. Inclusive, só uma curiosidade, quando Oscar Niemeyer ele projetou Brasília, ele foi projetar a Praça dos Três Poderes, ele fez questão de que os três poderes ali na praça estivessem de uma forma harmônica e equilibrada. Né? As distâncias ali, né, dos palácios, né, é igual, né, uma da outra, né, justamente para demonstrar, né, o equilíbrio entre elas, certinho? E nós temos também esse desenvolvimento da democracia, né? Se eu não tenho um regime absolutista, se eu não tenho agora uma única pessoa poderosa com poder absoluto, vai abrir espaço para a participação de todos, né? A participação cidadã. Né? E justamente é a democracia. Né? Lá na Grécia Antiga, nós tínhamos uma democracia, né, em que os cidadãos participavam das decisões da, das cidades, né, da polis. Né? Eles se reuniam na ágora, né? A ágora é praça pública, né? E discutiam, né, os problemas das cidades, eles discutiam, né, as soluções, e eles vão resgatar essa questão da discussão. Né? E na democracia, né, nós temos a democracia direta, que é aquela em que, né, as decisões elas estão diretamente ligadas à escolha do cidadão, né, no caso da eleição de um presidente, no caso da eleição de um governador, né, principalmente nas eleições, né, a participação popular ela é muito intensa, né, o cidadão participando. Né? E é interessante, pessoal, que o nosso país, né, infelizmente, né, principalmente no século XX, né, nós tivemos duas ditaduras, né, a ditadura do Estado Novo e a ditadura civil-militar, em que o povo, né, o cidadão brasileiro, não pôde participar da eleição, né, do presidente. Né? Uma das características da ditadura é justamente isso, é a não participação do cidadão nas decisões do governo. Né? Eu tenho, no caso no Brasil, né, a gente teve um poder executivo altamente, né, com poderes excessivos, né, nas duas ditaduras. Então, a participação do povo ela foi tolhida. Né?
E nós temos outro tipo de democracia que é a representativa, é aquela que perpassa pelas instituições políticas. Por exemplo, o Congresso Nacional. Há decisões que são feitas ali no Congresso Nacional que os deputados e senadores vão votar. Né? Eles vão votar a reforma disso, lei tal, projeto tal, emenda tal à Constituição. Ou seja, não é o povo que vai lá votar na reforma, não. São representantes do povo. Então, agora eu tenho instituições políticas que também vão ter uma participação muito importante nas decisões políticas. Né? Se na eleição, se na democracia direta, o que a maioria do povo quer vai valer, nas que representativa não. São os representantes do povo. É por isso que quando a gente vota no deputado, no senador, no vereador, eu estou votando no cara que vai votar por mim. Então eu tenho que saber em quem que eu estou votando. E digo mais, como cidadão, eu tenho que fiscalizar o cara, ele está me representando. Se alguém está me representando, eu espero que ele esteja me representando bem. Então, eu vou acompanhar o trabalho dele, vou ver o que ele está fazendo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de tecnologia, rede social, né, você acompanhar o que o seu, a quem você votou está fazendo, ou quem representa a cidade que você mora, quem representa o seu bairro, né, você acompanhar isso, certo? E, gente, nós aqui, né, encerramos nessa parte que nós vemos, né, do a respeito do liberalismo, né, e da democracia, né, nós vimos, então, que a economia política, ela tem muito essa ideia, né, de que a produção, a atividade econômica, ela está ligada também à política. Né? Quando a gente fala de democracia, né, a gente fala principalmente, né, da participação do cidadão, né, um cidadão que participa ativamente, não somente em época de eleição, mas também, né, nas instituições políticas, nas reformas, nas decisões mais amplas, né, gerais, certinho? Então, nessa aula, pessoal, nós vimos, né, como que a economia ela se tornou, né, um pensamento científico, né, principalmente por conta do surgimento do capitalismo, né, do surgimento né, dessa ideia do pensamento comprovado, né, o pensamento científico. Vimos algumas ideias também, né, da economia clássica, né, que analisava, né, as atividades econômicas de uma sociedade, né, o trabalho, os valores, o mercado, e vimos também algumas características do liberalismo, né, a não intervenção do Estado, né, a proposta que eles têm, né, do mercado, né, agir, mercado se organizar sem interferência de ninguém, certinho? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, né? Se ficou alguma dúvida, vocês, né, podem deixar mensagem que eu respondo, né? Espero que vocês tenham, né, gostado. Já está no AVA, né, o slide para vocês acompanharem e reverem também. E eu vou deixar esse vídeo no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. Quem quiser seguir lá, siga para ver as notificações. Eu estou que nem um youtuber, né? É, porque é melhor também para postar aqui no AVA, né? Fica mais fácil para você abrir, para você acessar, certinho? Então, as nossas aulas serão assim, nós vamos trabalhando em vídeo, de uma forma dialogada, certinho? Espero que vocês tenham gostado, certo? Aquele abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.